Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já curte, comenta, compartilha. O vídeo de hoje eu vou falar sobre paternidade, sobre a minha experiência relacionada a isso, tá bom? Então, bora lá, solta a intro! Bem, gente, esse é um tema muito abordado nas igrejas já faz alguns anos. Eu posso dizer assim que desde 2007, mais ou menos, eu ouço falar a seguinte frase, de que nós transferimos muito o nosso relacionamento com o nosso pai terreno, o nosso pai biológico, para o nosso pai celestial, Deus, o nosso pai, o nosso Abba. E que nós transferimos muito esse relacionamento terreno para um relacionamento com Deus. E quando eu me converti, eu ouvia isso. Eu me recordo que até em 2007, mais ou menos, eu fui num congresso do Ministério Casa de Davi, e o Davi Silva, na época o Davi Silva ainda era do Ministério Casa de Davi, e o Davi Silva levou uma pregação muito profunda sobre isso, né? E eu vi as pessoas ali chorando, se derramando em lágrimas, porque tinham muitos problemas na área da paternidade. E eu pensava assim, gente, não tem isso não. Pra mim, Deus é um pai lindo, maravilhoso, um pai de amor. Meu pai da terra, meu pai terreno é um pai bom também. Não é perfeito, porque nós não somos perfeitos, né? Mas, tipo, pra mim sempre, até eu me recordo que nessa ministração, tava todo mundo ali se derramando e tal, e eu não conseguia, porque eu olhava assim e falava assim, não tenho problema nenhum com isso, mas nenhum mesmo. Mas tem um porém. Eu aprendi que quanto mais nós entramos na luz, mais na luz nós estamos, mais Deus vai revelando as sujeiras, as nossas imperfeições, né? Eu aprendi muito isso. E eu sempre fui uma pessoa, assim, a minha vida espiritual sempre foi assim de altos e baixos. E eu nunca consegui ter uma constância, assim, de leitura da Bíblia, de oração. Era sempre muito inconstante. Ou eu orava muito ou eu não orava nada. Ou eu lia muito ou eu não lia nada. Então, assim, sempre foi muito inconstante essa área da minha vida. E daí eu me recordo, anos se passaram, isso afetou muito na minha vida espiritual, isso afetou muito na minha vida ministerial, eu não conseguia fluir em nada. Sempre quando faltava pouco para mim chegar lá, para eu romper, eu caía de novo, porque eu não estava ali firmada e fundamentada, né? Na verdade, não tinha uma vida no secreto, não tinha um relacionamento. E as coisas, quando elas estão ali no superficial, elas não fluem. As coisas superficiais não acontecem, não rompem. E quando foi que eu entendi que a paternidade tinha a ver? Um belo dia, eu tava assim, num conflito muito grande, falando, Deus, eu quero estar mais perto, Deus, eu não consigo, me ajuda. Eu nesse conflito, eu tinha pouco tempo de casada, e eu continuava nesse conflito, eu ainda estava nesse conflito de querer, assim, ter uma constância em Deus. E o que aconteceu foi que eu estava indo para a igreja, no caminho que eu fazia, eu passava em frente uma padaria que meu pai sempre ficava lá. E daí, do nada, eu passei ali e eu vi meu pai de longe. E eu pensei assim, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo meu pai, né? Aí eu fui lá, cumprimentei ele e tal, mas eu me senti mal. E daí eu olhei assim e falei assim, nossa, eu só procuro meu pai quando eu preciso. Porque eu era assim, hoje eu não sou mais. Mas eu era assim, eu falei assim, nossa, eu só procuro meu pai quando eu preciso. E Deus falou assim pra mim, você faz a mesma coisa comigo. Aí eu falei assim, nossa. Ali caiu a minha ficha, sabe? Porque o meu pai, ele nunca foi assim um pai assim afetuoso, de abraçar, de demonstrar,
Mas ele sempre supriu assim tudo. Meu pai, ele sempre nunca assim deixou faltar pra gente. Claro que eu não tive uma infância que eu tive tudo que eu queria, porque não sou rica, mas ele sempre se esforçou muito pra dar o melhor pra mim e pros meus irmãos. E eu tinha essa figura de Deus, assim, de que se o meu pai terreno sempre quis dar o melhor para mim, Deus, que é o meu pai celestial, que é perfeito, ele sempre vai me dar o melhor. Então, eu sempre, nunca tive, assim, problema com fé, em acreditar que Deus vai fazer, que não sei o que e tal. Eu nunca tive problema nessa área, porque isso sempre foi algo muito bem resolvido, assim, na paternidade com o meu pai terreno. Mas, por não ter tido um pai tão afetuoso, eu não era tão assim, não tinha um relacionamento tão profundo com Deus, porque eu não tinha esse relacionamento com meu pai terreno. Quando caiu essa ficha em mim, eu fiz assim, meu Deus, esse tempo todo eu achava que eu não tinha problema com paternidade, mas na verdade eu sempre tive. E aí a gente fica iludido. Eu resolvi expor isso porque às vezes a gente olha para as situações das pessoas e a gente fica ali iludido pensando, eu não passo por isso, eu não passo por situação assim, eu não sou assim. E existem momentos que Deus nos põe à prova, Deus nos faz passar ali pelo fogo para que nós possamos olhar para nós e falar assim, meu, eu sempre tive problema nisso, eu nunca enxerguei isso, eu nunca enxerguei dessa forma. Todo esse questionamento, toda essa questão de paternidade veio porque eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou assim pra mim, é tão difícil aceitar quando Deus me abençoa, quando acontecem coisas boas, quando pessoas fazem coisas pra mim, eu fico olhando assim, eu não mereço isso. É, Foi um questionamento dela, assim, ela falou assim, eu fico olhando assim e falo assim, Deus, eu não faço, o que eu faço para você, para merecer ser abençoada, para merecer isso, né? E nós, enquanto filhos, nós pensamos muito isso, né? De que nós precisamos fazer por merecer, como se fosse, nós temos a mentalidade de servo, de empregado, que nós precisamos trabalhar e o nosso trabalho vai gerar uma renda, no final do mês eu vou ter aquele salário de acordo com o que eu trabalhei, de acordo com o que eu mereci. E nós enxergamos isso quando nós olhamos para Deus. Nós não olhamos ele como um pai. Nós precisamos olhar ele como um pai. E se nós não tivermos esse olhar de pai, tiver um olhar de como se nós fôssemos servos, isso vai ser muito prejudicial, porque as coisas vão acontecer, assim como eu compartilhei dessa minha amiga, e ela, tipo, tem dificuldade e fica constrangida, mas nós temos que entender que como o filho pródigo, gente, o filho pródigo, tocar nessa questão de mérito, pensa no filho pródigo. O filho pródigo, se ele merecia ser recebido com um banquete, uma festa, vestes novas, ele merecia, mas não, o pai fez, porque o pai o ama, porque o pai não olha os defeitos, não olha assim, ele não merece, esse mês ele não tá merecendo, vai ficar comendo a comida dos servos mesmo, não. Pai, ele te ama, ele te aceita do jeito que você é. Ele não deixa você do jeito que você é, mas ele te aceita do jeito que você é. Ele ama você do jeito que você é. Então entenda a sua identidade enquanto filha de Deus. Se deixe fluir nesse amor, nesse cuidado do Pai para com a sua vida. E eu quero trazer tudo isso para você, para que você reflita nisso. Pense sobre isso, sobre a paternidade, sobre o cuidado do pai com você. Você é filho, você é filha amada do pai. Desfrute, sente na mesa
Entenda que o Senhor preparou para você uma mesa de um banquete, não para você comer migalhas, não para você viver de migalhas ou com a comida dos porcos, mas Ele tem para você reservado uma mesa. Ele tem para você, ele quer levar você à sala do banquete. Só entra, senta e desfrute deste momento com o Pai. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.